Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já eu agradeço por você ter clicado nesse vídeo. Peço que você assista, comente, compartilhe, dê o seu like e faça com que esse canal cresça. Hoje nós vamos iniciar nossa série sobre frações, a nossa aula de número 1, ok? Aqui está o nosso roteiro. Temos aqui o conceito de fração, representação e leitura de frações, classificação de frações e depois alguns exercícios. Vamos lá, logo no início eu tenho aqui uma pergunta, né? Se você sabe o que é fração, nós temos aqui o desenho de uma pizza dividido aqui em 4 partes e aqui também um desenho de um bolo, né? Então nós já temos uma ideia mais ou menos do que é fração. Então a etimologia do termo é sempre importante quando você for estudar algum assunto, saber qual é a origem dessa palavra. Fração é um termo oriundo do latim, fractus, que significa pedaço, quebra, parte, etc. Na matemática, em termos gerais, é um tipo especial de número, capaz de expressar a quantidade não inteira, números que são quebrados, vamos dizer assim, né, de uma forma mais popular. Ainda em matemática, é uma das maneiras de se representar os números racionais. Só para lembrar, a palavra racional em matemática, ela lembra o termo, né? Um termo que remete à razão entre dois números, ou seja, toda fração representa uma divisão em partes iguais. Guardem essa informação porque é muito importante. Toda fração representa uma divisão em partes iguais. Eu gosto muito de dar ênfase ao termo divisão em partes iguais, porque existe divisão em partes proporcionais, né? Que nós vamos ver futuramente, mas por enquanto guarde essa informação que toda fração representa uma divisão em partes iguais. Representação de frações. Como fazemos para representar essas frações? Antes de falar da representação, vamos ver essa informação aqui que é muito importante, a relação entre todo e parte. Todo é aquilo que se tem na totalidade. Parte é uma porção do todo. E a união de todas as partes é igual ao próprio todo. Se a gente dominar toda essa relação, o entendimento de fração se torna bem mais fácil. Vamos agora falar das formas de representação. Nós usamos duas, basicamente. Temos a forma gráfica, né? Usa-se geralmente retângulos ou círculos divididos em partes iguais, com destaque para alguma dessas partes, a fim de representar quanto se tomou de um todo. Aqui nós temos dois exemplos, um usando um retângulo e o outro usando um círculo. Ambos estão divididos em 6 partes e ambos têm duas dessas partes destacadas. Olha, esse todo foi dividido em 6 partes e foram tomadas dele duas dessas partes. É um tipo de representação de fração. O outro tipo, que é o tipo que nós vamos focar daqui em diante, é a forma numérica. Usa-se uma barra horizontal com um número na parte de cima, que se chama numerador, e o outro na parte de baixo, que se chama denominador. Aqui nós temos um exemplo, né? O número 3 em cima e o número 4 embaixo. Nós temos aqui a função do número de cima é dizer quantas partes foram tomadas do todo, e a função do número de baixo é dizer em quantas partes o todo foi dividido. Leitura de frações. Existem leituras padronizadas, né? Mas existem algumas leituras específicas, como veremos aqui. Faz-se primeiro menção ao numerador e depois ao denominador. Existem leituras específicas para alguns denominadores. Vamos ver isso agora aqui no quadro. Eu tenho aqui uma coluna onde tem fração, denominadores de 2 a 9. Vamos nos concentrar aqui primeiro nessas duas colunas. Tenho aqui 1 com o denominador 2, eu leio 1 meio. Com o denominador 3, 1 terço. Denominador 4, 1 quarto. Denominador 5, 1 quinto. Denominador 6, lemos sextos, né? Aqui no caso nós temos 2 sextos. E vamos com esse mesmo tipo de nomenclatura até quando chegar no 9. Como eu tenho aqui 5 nonos, então aqui são os denominadores de 2 a 9. Já nessas duas próximas colunas eu tenho frações diferenciadas. Aqui, do número 11 em diante, nós temos aqui o uso da palavra avos. Isso é um padrão. Do 11 em diante você vai usar a palavra avos. A leitura aqui é 1 onzeavos, 1 dozeavos, 1 13avos, 1 20avos e assim sucessivamente.
Agora existem também frações cujos denominadores são potências de base 10. Aí você vai fazer a leitura de acordo com o denominador. Se ele for 10, eu tenho 1/10. Se for 100, 1/100. Se for 1000, 1/1000 e assim por diante. Então nós temos aqui um quadro que nos dá uma ideia panorâmica de como se faz leitura de frações. Classificação das frações. As frações podem ser classificadas de acordo com a relação entre o numerador e o denominador. A primeira classificação que veremos são as frações aparentes. São frações em que o denominador é divisor do numerador, resultando em números inteiros. Vamos ver aqui alguns exemplos. 4/2, 15/3, 20/5. Repare que em todas essas frações, o número de baixo é divisor do de cima. Então, o resultado que nós temos aqui são números inteiros. 4/2 eu tenho 2, 15/3 eu tenho 5, 20/5 eu tenho 4. Lembrando que toda fração representa uma divisão. Frações próprias. São frações em que o denominador sempre é maior que o numerador, resultando em números menores que a unidade. Temos aqui 1/2, 2/5, 4/5. Os números que vão ser gerados a partir dessas frações são sempre menores que a unidade. Olha aqui, eu tenho... Repare que a parte inteira sempre é zerada, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho 0,5, aqui eu tenho 0,4 e aqui 0,8. Temos também as frações impróprias. São frações em que o denominador sempre é menor que o numerador, resultando em números maiores que a unidade. Então, nós temos aqui 5/2, 8/5, 15/4. Os resultados que nós vamos ter a partir dessas divisões são sempre maiores que a unidade. Temos aqui, no caso do 5/2, 2,5, 8/5, 1,6, 15/4, 3,75. São números fracionários e que são maiores que a unidade, que a parte inteira é de 1 em diante, ok? Agora vamos responder aqui esse exercício, né? Nós temos aqui uma tabela e ela precisa ser preenchida. Eu tenho aqui na primeira coluna a fração, né? São citadas algumas frações, aqui eu quero a leitura dessa fração. Nessa coluna, em quantas partes foram tomadas do todo. Nessa coluna, em quantas partes o todo foi dividido, e aqui a classificação. A primeira fração que aparece aí é 5/3. Então, nós temos a leitura dela, 5/3. Foram tomadas do todo 5 partes. O todo foi dividido em 3 e ela é uma fração imprópria. Repare que o número de cima é maior que o de baixo. Próxima fração, 1/8. A leitura, 1/8, foi tomada uma parte do todo. Esse todo foi dividido em 8 partes e a classificação dela própria. Próxima fração, leitura, 6/3. Foram tomadas 6 partes do todo. O todo foi dividido em 3 partes e ela é uma fração aparente. Repare que 3 é divisor de 6. E só um detalhe importante. A classificação aparente se sobrepõe à imprópria, né? Porque nós vimos que as frações impróprias têm um número de cima maior que o de baixo. Mas toda vez que o número de baixo for divisor do de cima, você esquece a classificação imprópria e entra na classificação aparente. Próxima fração, 2/15. Foram tomadas 2 partes do todo. O todo foi dividido em 15 partes e ela é uma fração própria. A última, 4/10. Foram tomadas 4 partes do todo. O todo foi dividido em 10 partes e ela é uma fração própria. Pessoal, muito obrigado. Por enquanto é isso. Espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá!